Livro de Jó, nós estaremos meditando no livro de Jó. O livro de Jó, quando eu já preguei a respeito, sempre falamos sobre o sofrimento de Jó. Mas o título da mensagem nessa noite, a fé que vence o temor. A fé que vence o temor. O livro de Jó, então, nos relata todas as circunstâncias que envolveram, e circunstâncias dolorosas que envolveram a vida de Jó, que provaram o íntimo do seu ser. E o fato é que, em meio às dificuldades, ele cresceu na fé, ele cresceu e se aproximou de Deus. Então, o período da vida de Jó, ele é reportado lá entre o capítulo 11 e 12 do livro de Gênesis, naquele período ali. E nós aprendemos em relação às maneiras como Deus trata com o seu servo. Nós não entendemos muitas vezes, mas nós, através da palavra de Deus, temos o conforto diante dessas dificuldades, que entendemos que Deus, através disso tudo, está trabalhando o nosso aperfeiçoamento, está trabalhando o nosso ser. Então, Jó, ele cria no Senhor, ele servia o Senhor e ele permitia que o Senhor estivesse no controle de sua vida. Então, todas as coisas que Jó fazia, ele tinha essa intenção de permitir que Deus fosse glorificado e que controlasse a sua vida, apesar de toda a tragédia que aconteceu com ele. Nós vamos ver ensinamentos para as nossas vidas quando nós olhamos a mente e o coração de um homem em meio à tribulação, como ele se comporta. E isso deve servir como desafio para as nossas vidas, porque Deus é soberano, né? E nós vamos ver que Jó, apesar dele trocar um diálogo com Deus, ele jamais culpou a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eu sempre digo, eu derramo meu coração diante de Deus, eu me queixo diante de Deus, mas eu não confronto a Deus pelo problema ou pela dificuldade que eu estou passando, né? E também não questiono a Deus, por que isso, né? Porque como pode um homem bom como Jó sofrer tudo que ele sofreu? E os amigos deles, as pessoas, os parentes que cercavam ele, viviam uma vida que não tinham esse sofrimento. Como Deus permite isso? Isso é soberania de Deus, irmãos. Isso é Deus que determina, não é nós que escolhemos. E quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós nos submetemos à plena vontade de Deus, à soberania de Deus para a nossa vida diante dessa circunstância. Então é uma pergunta difícil de responder. Por que comigo? Eu sou tão bom. Mas Deus permite. E se nós olharmos para o livro de Jó, o capítulo 1, ele começa dizendo que Jó, o versículo 1, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que ele se desviava do mal, ou seja, ele era pecador, mas ele não vivia na prática do pecado. Então, como um homem assim vai sofrer? O nome Jó significa onde está o Pai. Então, ele era perfeito diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos dos amigos dele, que depois passaram a acusá-lo, ele não era perfeito, mas diante dos olhos de Deus ele era íntegro. E Deus manifesta na sua palavra. Versículos 2 e 3 mostra que ele tinha uma família, ele tinha filhos, ele tinha grande riqueza, ele era o todo-poderoso do Oriente naquela época, era um dos homens mais ricos da sua época. Mas nesse início do capítulo começa o problema com Jó. Mas não é um problema, é a instrução de Deus para o seu servo. A Bíblia mostra aqui que Satanás incitou Deus contra Jó. Satanás começou a questionar por quê, né? Jó servia a Deus de balde? Não servia de balde. Jó servia a Deus por algum interesse. Satanás começa a dizer. Então o Senhor diz a Satanás que permitiu que ele pudesse tocar nos bens de Jó, porque Jó não servia a Deus pelo evangelho da prosperidade, como muita gente vem hoje à igreja, e muitas igrejas estão lotadas, porque vem buscar de Deus algum benefício. Jó não era assim. Deus abençoou Jó porque ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus. Não que Deus tenha responsabilidade de nos abençoar, por isso materialmente, mas ele era próspero porque tinha prazer Deus na comunhão com Jó, e ele cresceu e ele se evoluiu como crente, como homem, como pessoa, como diante da sociedade, aos olhos da sociedade. E Satanás passa a ter essa interlocução com Deus e
Deus diz para ele: tu tem observado como ele é íntegro? Não é de balde que ele te serve, Deus. Ele tem algum benefício de ti, por isso que ele te serve. Então muitas pessoas hoje buscam a Deus para ter benefício, não é o caso de Jó. Então ele sofre profundamente quando Deus permite que, do versículo ali 12 em diante, Deus permite que ele tome primeiro seus bens, depois toma os servos, depois vai tomar os filhos, e Jó fica só. Ele fica só, ele, e fica a mulher. Mas de maneira nenhuma, Jó, mesmo profundamente abatido, ele culpa a Deus por isso. E o capítulo 2 dá mais detalhes sobre o fato de que Satanás não ficou contente com aquilo que já havia acontecido com Jó, e disse para Jó: tira a saúde, para Deus, tira a saúde de Jó para te ver se ele não vai te amaldiçoar. E Jó foi tomado de chagas porque Deus permitiu, e Deus disse para Satanás: só não toca na vida dele, faz o que tu quiser com ele, mas não toca na vida dele, porque Deus sabia que Jó mostraria a sua integridade diante de toda essa provação. E ele, diante de tudo que aconteceu, ele diz: nu saí do ventre e nu vou voltar. Ou seja, nada me pertence, tudo pertence a Deus, e se eu tenho é porque Deus me abençoou. E é assim que deve ser o nosso comportamento, irmãos, como salvos em Cristo Jesus. Dar glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado, ou por tudo aquilo que nós pedimos a Deus muitas vezes, e Ele não nos concede, porque Ele não tem obrigação nenhuma. Nós é que precisamos da comunhão com Deus. Deus não precisa da nossa comunhão, mas Deus tem prazer na nossa comunhão, quando nós temos um coração íntegro. Então, depois do capítulo 2, depois da mulher dele, inclusive dizer, a mulher dele no versículo 9 do capítulo 2, amaldiçoa a Deus e morre, porque tu está retendo a tua sinceridade. Então ele foi um testemunho, inclusive, para a mulher dele. E se nós vemos no capítulo 1, Jó, versículo 5, sucedia que decorridos os dias ele apresentava sacrifícios a Deus pelos filhos, para que Deus pudesse aplacar a sua ira. Então ele era um homem que tinha um comportamento diante da família e se preocupava com os filhos, e em mostrar uma vida, um testemunho de que vale a pena servir a Deus. E ele sacrificava por possíveis pecados que os filhos pudessem cometer. É claro que nós sabemos que cada um é responsável diante de Deus pelas suas atitudes, mas aqui Deus está mostrando o quanto o líder, o quanto o pai deve se preocupar em ser um exemplo para os filhos e educá-los eles de forma que eles possam ser tementes a Deus. Mas não adianta eu querer que o meu filho seja temente a Deus se eu não temo a Deus, se eu não tenho uma vida íntegra em todas as minhas atitudes. Então a fé de Jó é uma fé exemplar. Capítulo 3, versículo 1, ali Jó, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele diz ali: depois disso abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia, no sentido de não questionar a Deus, mas ele sentiu o peso daquele sofrimento que ele estava tendo sobre ele. Ele é carnal, ele é humano como nós, irmãos, e isso acontece muitas vezes. Desanimamos, mas a partir disso tudo, Deus, ouvindo o que ele está fazendo, Deus foi esforçando ele, foi trazendo o crescimento da fé de Jó. Versículo 25 e 26 do capítulo 3: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Será que quando nós passamos por dificuldades, nós não temos um pensamento de desistir das coisas? Um pensamento em que muitas vezes diz: meu Deus, por que eu nasci? Muitas vezes passa pela cabeça, talvez a gente não externe isso, mas muitas vezes passa pelo nosso íntimo, né? Pelo fato de o sofrimento ser tão grande. Então, os problemas, os fardos que Deus nos coloca, irmãos, eles têm um propósito, e nós devemos entender isso através de ensinamentos como o de Jó, para que nós possamos enfrentar isso, passar. E aí ele disse assim: o que eu temia, né? Porque aquilo que temia me sobreveio. O que eu posso temer? Será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter um emprego? Então,
A fé, ela vence o temor, por isso que o título é A Fé Vence o Temor. Nós vamos ver aqui Jó, num primeiro momento, não vacilante, mas temeroso, porque ele perdeu tudo, e ele perdeu a saúde, e até a própria mulher o abandonou. E vieram aqueles amigos para confortar ele, e começaram a acusar a Jó diante de Deus e diante dos homens. Então, o temor que Jó tinha, nós vamos ver que virou pela fé, pelo crescimento, virou na vitória de Jó sobre todas essas dificuldades. Deus não conhece o temor, e o Filho de Deus deve temer a Deus. Ele não deve temer as circunstâncias ou as pessoas ou tudo que está acontecendo. Por mais que o nosso país esteja enfrentando dificuldades, nós não devemos temer o amanhã. Então, quando o Senhor levantou a Josué lá para substituir a Moisés, é só olhar lá, Josué 1:6, Josué 1:7 e 9, qual foi a palavra do Senhor quando ele disse, ó Josué, tudo contigo. O que Deus disse para ele? Então somente esforça-se, tem bom ânimo e não temas. Não temas, não temas, porque eu estou contigo, fui eu que te escolhi. É o que Deus vai falar para Jó aqui, na sequência também do livro. Então esse é o desafio para as nossas vidas. Deus nos salvou, Deus nos mantém nesse mundo, para que nós possamos ser a luz nesse mundo, sal nessa terra. Nós não devemos temer, nós devemos depender de Deus, e para isso precisa o progresso espiritual. Não tema circunstância adversa. Imagina Josué liderando aquele povo de Israel para colocar aqueles 3 milhões de pessoas numa terra que Deus ia dar, que ia ter que invadir. Ele não sabia como ia acontecer, mas Deus fez tudo, porque ele se colocou nas mãos de Deus para ser esse instrumento, ser usado por Deus. Então Jó, ele aprende a lição. Por quê? Porque por mais que ele tivesse sobrecarregado com seus temores, ele permitiu que Deus trabalhasse na vida dele em meio a essas dificuldades, a esse temor. Ele recebeu tudo aquilo como ensinamento, ele aceitou de Deus, vem do Senhor. Então Jó aprende a lição, ele dobrou, Deus depois dobrou, por ele aprender a lição, tudo aquilo que ele tinha, deu em dobro, porque Jó foi fiel nas provações e nos problemas. Deus estava preparando uma bênção, mas muitas vezes nós queremos a bênção antes de passar pela cruz, antes de passar pela dificuldade. Eu quero só a graça, mas Deus dá a graça em meio à dificuldade, a graça de Deus, não a graça em termos de bênção como as pessoas buscam. Ah, pastor, ora para mim que eu quero uma graça de Deus. Quer dizer, ele está querendo alguma coisa que Deus dê, ele quer troca. Não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Então Jó e seus temores, quais eram os temores de Jó que ficaram para trás depois? Primeiro, Jó 1:5. Jó 1:5. Sucedia que, decorrido o turno de seus dias, seus banquetes, enviava Jó e os santificava, os seus filhos, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos, amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, como pai, Jó temia perder os filhos. Por quê? Porque Deus podia castigar ele, os filhos, poderia tirar a vida dos filhos. Então Jó temia, por isso que ele também sacrificava a Deus, para que Deus pudesse aplacar sua ira sobre seus filhos. Versículos 9 e 10 do capítulo 1. Então, 9 e 10, exatamente. Então Satanás começou a instigar. Porventura teme Jó a ti? Não, Jó não teme a Deus. Jó serve a Deus. Mas Deus precisou fazer com que ele pudesse sentir a proteção do Senhor, mesmo diante dos temores que o cercavam. Os temores o cercavam, mas Deus trouxe ensinamento. Segundo aspecto, Jó temia perder a sua prosperidade. Nós vimos ali, versículo 4, que ele tinha bens, banquetes, e versículo 7, Satanás toca nisso. Jó temia, e Deus permitiu. Então, tudo aquilo que muitas vezes nós tememos, Deus permite que aconteça na nossa vida para nos dar um ensinamento, irmãos.
E Jó teve esse ensinamento. Deus tirou para que Jó não se apegasse nessas coisas. Não que ele tirou os filhos por maldade de Jó, não. Mas dá a entender que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa ser colocado em primeiro lugar. E Satanás estava dizendo que Jó não servia a Deus como prioridade na vida dele. Então Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar que Deus tem que estar em primeiro lugar. Mesmo que Jó colocasse Deus em primeiro lugar, porque Satanás o incitou. A esposa de Jó, seus amigos, todos eles o abandonaram. Mas ele ficou firme no Senhor. Satanás, ele incitou, mas ele não venceu. Por quê? Porque Jó demonstrou que não dependia das riquezas, não dependia das coisas desse mundo, mas dependia de Deus. Então, o Evangelho da Prosperidade, ele prega isso, irmãos. Ele prega que Deus vai te abençoar, mas não é assim. A palavra de Deus não mostra isso. Deus tem poder, mas não é isso que Deus faz. Ele é o nosso Criador, Ele é o Pai eterno, Ele é o nosso Salvador. Mas Ele tem prazer na nossa comunhão, em ver como está o nosso coração diante de Deus dia a dia, como nós nos apresentamos diante do Senhor dia a dia, se honramos Ele ou não honramos em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, por mais perda que nós tenhamos. Porque Isaías 55, 8 e 9 diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Deus não pensa como nós pensamos. E Deus quer que nós tenhamos o pensamento do Senhor. E é a palavra de Deus que nos mostra, através da comunhão com o Senhor, é que nós vamos trocar esses pensamentos que nos afastam de Deus, que enfraquecem muitas vezes a nossa fé, porque são pensamentos do mundo. Quando nós pensamos conforme Deus deseja, nós vamos crescer. E Jó, ele entendeu isso. E por isso que ele superou tudo isso, e por isso que Deus o abençoou depois de todo esse temor. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus nos recompensará. De qualquer forma, Ele vai nos recompensar, nem que seja na eternidade, porque nós não devemos olhar para as coisas desse mundo, mas Ele tem poder para nos abençoar também aqui neste mundo. Os amigos de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Ou seja, tu está sofrendo tudo isso, Jó, porque tu é mau, porque tu é perverso diante de Deus. Por isso que Deus está te castigando. Então era a visão distorcida desses amigos dele. Mas Jó entendeu que Deus estava trazendo um ensinamento para a sua vida. Jó foi abençoado porque ele esperou no Senhor. Aquele que espera em Deus jamais vai perder a esperança. Em algum momento Deus vai trazer o socorro. Não no nosso tempo, mas no tempo em que Deus possa concluir a sua obra na nossa vida e receber a devida glória em razão de tudo aquilo que nós passamos, porque os pensamentos do Senhor são superiores aos nossos pensamentos. Então, como salvos, irmãos, nós precisamos ter essa visão correta de Deus em meio às dificuldades, a soberania de Deus. Tudo tem permitido. Nada que nós desejamos muitas vezes fazer poderá mudar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte naquilo que nos compete, mas a vontade de Deus para a nossa vida não vai ser mudada. Deus vai cumprir o seu propósito e nós precisamos entender isso em meio a essas circunstâncias adversas. Muitas vezes é difícil para entender, mas é assim que Deus vai agir conosco. Então, Jó, ele sabia que buscava a Deus e esperava em Deus, e que os pensamentos de Deus em relação à ação na sua vida ia cumprir o seu propósito, o propósito de Deus. E se nós formos lá para o capítulo 42, versículos de 1 a 3, 42 de 1 a 3, então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu, tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia.
coisa que para mim era inescrutável e que eu não entendia. Então, depois que o temor saiu da vida de Jó, que ele permaneceu na fé, ele pôde entender realmente o propósito de Deus com tudo aquilo que passou. Jó deixou de pensar e falar de seus problemas, e agora aqui ele passa a glorificar a Deus depois de enfrentar toda a sua dificuldade. Ele entendeu realmente o fato de que Deus tratou da melhor forma de seu servo, cuidou da melhor forma de seu servo em meio a todas aquelas perdas. Ele calou-se diante de Deus. No momento que ele declara isso, ele calou-se diante de Deus de tudo aquilo que foi dito. Jeremias 32:17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, não te é maravilhosa demais coisa alguma. Então, quando Jó passou a ter o sentimento de que a vontade de Deus se cumpriu, ele glorificou a Deus. Ele passou a falar daquilo que Deus significava para ele. Eu entendo os teus pensamentos, Senhor. Ele demonstrou a glória que Deus deveria receber através da sua vida. Há muitas coisas difíceis para nós, mas para Deus nada é impossível. Nós devemos orar e pela fé depender do Senhor em meio a isso. Salmos 45. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então é maravilhoso quando a palavra de Deus, praticada pelo salvo em Cristo Jesus, dependendo de Deus, traz glória a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, mostrando que realmente Deus está sobre todas as circunstâncias. É uma alegria, é um contentamento para o crente, e com certeza, irmãos, quando nós demonstramos a nossa fé, é uma alegria e um contentamento para o Senhor, que o seu servo, mediante a toda aquela circunstância que passou, permaneceu firme e fiel, permaneceu congregando na igreja onde ele está, permaneceu na comunhão com os irmãos, permaneceu com a família unida no Senhor. Quantas e quantas famílias se afastam, criam dificuldades diante dos problemas que enfrentam dentro de uma igreja local e se afastam porque não têm a fé necessária para servir ao Senhor. Abandonam simplesmente porque a circunstância adversa que chegou na sua vida leva a isso. Versículo 3 do capítulo 42. Jó conhecia suas próprias deficiências quando ele exalta ao Senhor, e é o Senhor glorificado. Então, quando nós mostramos a nossa dependência, nós nos humilhamos diante do Senhor, e o Senhor vai nos usar para a sua glória. Nós não podemos ter a prepotência de achar que tem que ser do nosso jeito, porque nós conhecemos ao Senhor, e na sua palavra ele mostra como ele trata com o seu servo, e como ele deseja que o seu servo reaja diante das circunstâncias. Jó 42, 10 a 13. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 junta de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Quesina, e o nome da terceira Queri-Apuque. Então, pela fidelidade dele, Deus restaurou, quer dizer, do temor à vitória, e Deus, pela fidelidade, deu em dobro tudo aquilo que ele possuía. E aqueles amigos que incriminaram ele diante de Deus, que disseram que era por causa do pecado, se envergonharam. E Jó
apresentou o holocausto diante do Senhor pelos pecados desses, de acusar Jó de que ele era pecador. Então, aqueles que queriam resolver a vida de Jó foram humilhados, porque se exaltaram no momento em que Jó era provado, ao invés de condoer-se de Jó, de apoiá-lo, acusavam um homem de Deus de pecador. E Jó recebeu a bênção de Deus e aqueles receberam a humilhação. Por quê? Porque ele foi fiel. Ele teve a fé necessária, mesmo diante das acusações. Quantas e quantas coisas acontecem na nossa vida. Nós hoje mesmo temos experimentado na nossa família acusação maldosa e temos permanecido confiando no Senhor, irmãos. Orado, aguardado a vontade do Senhor. Como eu disse, diante daquilo que nos é possível, fazemos a nossa parte, mas aguardamos no Senhor a vitória sobre essas circunstâncias. E oramos que Deus tenha misericórdia por aqueles que nos acusam, ao invés de amaldiçoá-los como nós estamos sendo amaldiçoados. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter esse comportamento. Não é o meu desejo isso, não é. Mas Deus permitiu, porque não sei. Talvez um dia na glória Deus vai dizer sobre isso. Mas nós precisamos ter o comportamento. Temor, em alguns momentos sim, mas ele não pode vencer a minha fé. Saber que Deus está sobre tudo isso e que Ele vai trazer no momento oportuno, como aconteceu com Jó, a vitória sobre tudo isso. Então, tem sido um desafio para a minha vida e da minha família, diante dessas circunstâncias. Por isso que eu peguei esse tema, já havia pregado sobre as dificuldades de Jó em 2 ou 3 oportunidades, mas trago hoje em razão disso, porque é a palavra de Deus que tem confortado o meu coração, tem me encorajado a continuar, não desistir. O desafio, então, para o salvo em Cristo Jesus é aprender a lição diante da circunstância. Assim como Jó aprendeu, nós precisamos aprender, aplicar em nossa vida, depender de Deus, que Ele é soberano e que Ele está sobre todas as coisas. Ele vai usar pessoas, Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas e Ele vai resolver do jeito dele. Quando nós aguardamos no Senhor. Mesmo a morte dos filhos de Jó, que deve ter sido um trauma. Imagina perder todos aqueles filhos numa única vez. Já perder um filho, quem tem mais de um, é uma tristeza. Imagina perder toda a família. Mas ele ficou firme, porque ele estava desprovido de amigos, desprovido da mulher, inclusive, mas ele ficou no Senhor. Ele ficou no Senhor. Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar. Ele é meu Redentor, Ele é meu Salvador, e Ele é o juiz, Ele vai julgar todas as coisas. Jó 14, 5, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além desse. Jó entendeu então que tudo aquilo que aconteceu estava no livro de Deus, no determinado ponto da minha vida, naquele ano, naquele mês, é aqui que Deus trabalhou, porque já está determinado por Deus. E é assim que Deus trabalha, irmãos, assim que Deus opera. Se esperamos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. É um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Por quê? Porque meu coração não está nas coisas desse mundo, meu coração está nas coisas eternas. Eu sou pecador, mas eu procuro as coisas que me fazem pensar na eternidade. Mesmo precisando das coisas materiais, mesmo precisando do trabalho, mesmo precisando da família, mesmo precisando de tudo, nós devemos ter esse pensamento. Se esperamos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis. Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 15, 19. Quem crê em Jesus Cristo como Salvador nunca vai perder a esperança. Nunca. Sempre vai esperar. Não só nesse mundo, mas o dia glorioso em que Deus vai nos chamar. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Então a morte não deve ser uma tristeza de desespero. Também não vai sair rindo aí por aí quando alguém morrer. Mas o salvo,
Deus diz que vai buscar, e quanto antes, eu tenho orado, quanto antes o Senhor me levar, eu estou na glória, mas enquanto isso não acontecer, eu estou servindo ao Senhor, porque é para isso que Ele me manteve aqui, para que eu possa dar razão da minha fé às pessoas que vivem sem esperança, como esses amigos de Jó, que o acusavam, não esperavam em Deus, porque quem espera em Deus não aponta para o irmão, não aponta para o outro que também espera em Deus, vai unir-se, vai dar as mãos e vão juntos caminhar para a eternidade. E é assim que deve ser com a igreja local, irmãos. Temos esse pensamento de que vivemos aqui não para nós, vivemos para o Senhor, por mais que precisemos de todas as coisas. Então a vida de Jó é uma vida real, não é uma fábula, está na palavra de Deus, nós cremos nisso. Pessoas com problemas como nós, pessoas reais, de carne e osso, mas pessoas que têm vitória, como Jó teve vitória, porque creu no Senhor, confiou no Senhor, na soberania, no Salvador, o Redentor dele, diante de todas as circunstâncias que ele passou. Então aprendamos a lição com o servo Jó. Romanos 15:4, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a Escritura, a palavra de Deus, é Deus aqui falando para nós, que nos sustenta naquilo que nós esperamos. Jesus fala também, lá em João 20, 30 e 31, João fala sobre Jesus. Jesus, pois, operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então é a palavra de Deus que transforma o pecador que não tem Jesus Cristo como Salvador em um salvo em Cristo Jesus, e o crente que tem temor num vitorioso, porque confia em Deus e que Ele está sobre todas as coisas. As Escrituras têm esse objetivo de convencer do pecado, do juízo e da justiça. Para isso, quando pregada, quando apresentada, quando entregue talvez num folheto, quando lida no nosso devocional, nós precisamos abrir o coração para que Deus fale e faça a obra, seja para salvação, ou seja para conforto, para consolação em meio à circunstância. O Senhor Jesus Cristo levou as nossas culpas no madeiro. Quer sofrimento maior que esse? Não existe. Esse foi sofrimento. Então tudo que possa nos acontecer, irmãos, não pode se comparar com nada, pelo caminho que nós estamos trilhando. Por isso que somos desafiados a seguir os passos do Salvador, porque Ele já sofreu tudo, e se nós passarmos por onde Ele passou, a dor vai ser bem menor, porque Ele já levou essa dor e esse sofrimento por nós. Amém?